lembrando que os primeiros os seres humanos, né, quando começaram a reencarnar os primeiros seres humanos no nosso planeta, eles ainda estavam em formato de animais, eles eram considerados fisiologicamente, né, como se fossem primatas, e ainda com esses pensamentos não tão complexos quanto os nossos, ainda aprendendo, tendo essa continuidade desses pensamentos contínuos. Então, não é... Eu quero que vocês entendam que o processo não é assim, rápido. É milênios, milhares de anos que esse princípio inteligente ele vai vindo, vai construindo, vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Né? A natureza não dá saltos, nós não damos saltos. E o processo evolutivo do ser também não. Na revista O Consolador, eu trouxe essa fala de Divaldo, por quê? Porque a gente agora vai falar do que acontece, né? O que acontece com esses animais quando eles morrem? Que foi uma necessidade que o Francisco me disse que vocês tinham. Então, Divaldo, ele fala assim, ó, eu tirei da revista O Consolador essa parte da matéria, tá? O egrégio codificador do Espiritismo informa-nos que o período em que os animais se demoram na erraticidade é breve, logo retornando à reencarnação. Nada obstante, a mediunidade vem demonstrando que ocorrem períodos mais longos, conforme encontramos narrações nas obras ditadas pelo espírito André Luiz, ao venerando médio Francisco Cândido Xavier, assim como Charles, a nobre médio Ivone do Amaral Pereira. Aí ele fala, recordo-me, por exemplo, de Sultão, o cão que acompanhava o padre Germano, conforme narrado nas memórias do padre Germano, de Amália Domingos Soler, e da vida de Dom Bosco, que era defendido por um cão nas diversas vezes em que atentaram contra sua vida. Pessoalmente, já tive diversas experiências com animais, especialmente cães desencarnados, que permanecem na erraticidade há algum tempo. Então, quando esses animais morrem, esses animais, eles podem, né, dependendo, permanecer na erraticidade. A gente já viu que eles sobrevivem após a morte do corpo físico, porque nós estamos falando de seres espirituais, e que também existe, né, esses animais não estão avulsos, esses animais não estão soltos. Da mesma forma que nós aqui temos os profissionais, os médicos veterinários, os biólogos, né, as pessoas que são adeptas à causa animal, que ajudam de alguma forma, esses animais, no mundo espiritual também existem. Né, os espíritos afins a esse cuidado. Né? Nós, quando nós morremos, nós somos as mesmas pessoas. Né? A gente não muda, as nossas tendências, as nossas necessidades permanecem. Então, quem gosta dos animais, quem gosta desse movimento, vai continuar vivenciando esse movimento se tiver merecimento, né, se o seu padrão mental vibrar com esse padrão mental no mundo espiritual. Aqui eu trago um relato pessoal, né, que foi uma vivência que eu tive. Então, quando eu tive uma cachorrinha, Hannah viveu 14 anos, e Hannah, ela morreu com um câncer. Então, eu era estudante de medicina veterinária, ela teve carcinoma epidermoide. Quando a gente diagnosticou câncer em Hannah, na época, recursos terapêuticos para tratar e promover alguma cura orgânica. Então, o que foi me sugerido na época foi a eutanásia, na qual eu não aceitei, né, não quis realizar, e eu quis cuidar dela até o momento final, e foi isso que eu fiz. Então, Hannah, ela, desde o diagnóstico até a morte dela, durou um período de 1 mês. A morte física, né? E no dia da morte física de Hannah, eu fazia um estágio no projeto Peixe Boi, e aí eu voltei, né? Minha mãe me liga, eu estava lá no projeto Peixe Boi, e aí eu volto para casa, e quando eu chego em casa, a Hannah já estava realmente no finalzinho dela, e ela
né, tem algumas convulsões e ela desencarna. E antes desse desencarne dela, eu vejo, né, 3 espíritos. Então, eu vi um homem, então, de 40 anos, 40 e pouco, que estava ali para conversar comigo, para me ajudar. Então, eu comecei a entrar num processo assim, mental que foi de culpa. Então, eu comecei a pensar assim, eu não fiz o suficiente, eu deveria ter feito mais. E aí ele começou a conversar comigo, dizendo que não, que eu tinha feito o suficiente, que eu tinha ajudado muito ela, no processo evolutivo dela. E aí e tinha uma senhora que tinha em torno de 50 anos e um rapaz. Esse rapaz, ele estava ali como se fosse um aprendiz. A senhora, ela estava ali para receber Hana no mundo espiritual, e esse rapaz estava ali como um aprendiz. Então, esse rapaz tinha em torno de 20 anos, 19, 20 anos. E eles não falaram nada comigo, eles estavam só observando a situação, e quando Hana desencarna, essa senhora se agacha, chama ela, Hana já vai. E aí eu já vejo Hana, já vejo o perispírito de Hana totalmente saudável, como se nada tivesse acontecido com ela, e ela vai abanando a cauda para essa senhora. Essa senhora pega a Hana no colo e nunca mais eu vejo eles. Então, fazendo esse relato, porque foi uma vivência que eu tive, para mostrar que os animais, eles são também acolhidos, né? Se a gente for parar para pensar que Deus é misericordioso, que Deus é amor, como é que Deus iria deixar o seu filho, que os animais também são filhos dele, soltos, né? Desprotegidos? Seria totalmente incoerente perante perante o que é Deus, né? Então, os animais também são assistidos, os animais também são acolhidos, os animais também, eles reencarnam, eles vivenciam, né, as suas experiências, assim como nós seres humanos.